internet, amém? Glória a Deus pela internet, né, irmãos? Abriram 1 Reis, capítulo 17, vamos ler juntos e diz assim: Ora, Elias... nós vamos ler a partir do versículo 7, tá certo? Diz assim: Algum tempo depois, o riacho secou-se, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei à viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela o chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água? Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto eu ia buscar água, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição, para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e vamos orar. Senhor meu Deus, nos dê a graça do entendimento da sua palavra. Nos dê a graça, Senhor, de ter a coragem que esse profeta tinha. Nos dê a graça, Senhor, de ser submissa e obediente como essa viúva abençoada. Que o Senhor fale conosco ao nosso coração. Que essa palavra desça com um aroma suave em nossa mente. E que ela produza frutos e frutos em nossas ações, frutos em nossos pensamentos e no nosso futuro. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, primeiro eu quero deixar você dentro do contexto em que tudo isso aconteceu. Nós temos aqui o profeta Elias, que tinha acabado de ser alimentado por corvos. Por quê? O que aconteceu com esse profeta? Sobre Israel havia o governo do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. A Bíblia diz que foi um governo que idolatrava o Deus de Baal, que era o Deus de Jezabel, sua esposa. Quando Acabe assumiu o poder, ele fez um governo pior do que o pai dele. O pai dele já tinha feito um governo difícil e ele fez um governo mais difícil ainda, de idolatria, de derrubar os altares do Senhor. E é nesse contexto que nós vemos o profeta Elias entrar. E o profeta Elias entra e ele vai lá e leva uma palavra ao rei e à rainha, Acabe e Jezabel, e diz: olha, não vai haver chuva sobre Israel, nem orvalho vai descer sobre essa terra, devido à desobediência e devido ao governo deles a outros deuses, principalmente à entidade de Baal. Então, esses reis estavam furiosos com o profeta Elias. E aí Elias recebeu o comando do próprio Deus de sair dali e de ir para a beira de um rio para se alimentar, aonde o alimento dele viria por corvos. Deus ia enviar corvos com alimento para o rei Elias, para o profeta Elias. E ali ele tomaria sua água. Quando Deus quis que ele saísse dali, Deus secou a água do rio e Deus deu uma voz de comando a ele procurar essa viúva gentia que morava nessa região. Irmãos, eu falei hoje de manhã que essa mulher tinha algo especial, porque Deus disse a Elias: vai e procura essa viúva
E ela já vai estar meio que te esperando. Ele viu algo especial nessa viúva. Só que se ela era cristã, pastora, não, a viúva não era cristã. Ela pertencia à comunidade do pai de Jezabel. Com certeza adoradora também de Baal, aquela região e a comunidade. Mas a Bíblia não nos diz quem ela adorava. Mas a Bíblia nos diz que ela reconhece o profeta Elias. Na medida que ele chegou para ela e disse, vai lá e me traz água e prepara um alimento. E ela disse, mas profeta, eu não tenho nem o que comer com meu filho. E aí você percebe que ela também reconhecia o Deus de Israel, o Deus do profeta Elias. Então foi nesse contexto que nós estamos vivendo. Um profeta poderoso que disse que não vai cair nem chuva, nem orvalho sobre essa terra. A falta de chuva e orvalho, irmãos, é só você olhar para a nossa caatinga. É só você olhar para um deserto. O que tem no deserto? Falta de água. É tanto que em alguns locais do deserto existe oásis. O que é oásis? É uma região que tem água e em volta daquele lugar ali há vida. Então, quando o profeta falou que naquele lugar, naquele país, não haveria mais chuva, nem orvalho, haveria o quê? Sede, fome e morte. Foi essa palavra que Deus falou através do profeta. Então o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam furiosos com Elias. Assim que ele deu essa voz de comando no mundo espiritual, o Senhor disse, sai daí, vai para a beira do rio. Depois esse mesmo Deus disse, sai daí, vai para a casa da viúva. Então foi esse o contexto que o profeta Elias chegou na casa da viúva. E agora eu quero falar da viúva. Assim que ele chegou na casa dela, ela disse o quê? Profeta, eu estou aqui pegando os 2 gravetos e eu vou preparar o último alimento para mim e para o meu filho. E ele disse, não, vá lá e prepare um alimento para mim e para seu filho. Então, irmãos, o primeiro item dessa mensagem, que eu queria primeiro contextualizar você na situação que nós estamos, para você ver que Deus usa quem Ele quer. Fala para o seu irmão, Deus usa quem Ele quer. Olha só, usa quem Ele quer. A palavra-chave dessa frase é usar. Deus, Ele trabalha como Ele quer, Ele usa quem Ele quer, mas nesse momento eu quero que você entenda, Ele usa quem Ele quer. E aí, por que você está falando isso, pastora? Porque nós estamos falando do homem poderoso. Nós estamos falando do homem cheio de Deus. Nós estamos falando do homem que tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Nós estamos falando de um homem que Deus falava diretamente a ele para bater de frente com reis e rainhas. E que não era qualquer reis e rainhas, porque dentro do governo de Jezabel, ela tinha os profetas dela, e não era pouco não. De um adorando a Baal era 450, e parece que é mais 450 ou 400 de cada lado, adorando o outro Deus. Não era pouco profeta. E dentro desses profetas, Deus levantou dele, que é o profeta Elias. E aí a gente vê, irmãos, algo poderoso nessa passagem. Que Deus manda um homem tão poderoso, que lá na frente ia destruir os profetas de Jezabel, que mandou descer fogo do céu, que proibiu o céu de chover, de derramar orvalho pela manhã. Esse homem tão poderoso, o Senhor manda ele ir para a casa de uma mulher gentia, estranha ao povo de Deus, e humilde. Eu não vou dizer pobre, porque a qualidade, vou dizer assim, o significado de pobreza para mim pode ser um e para você pode ser outra. Para mim o pobre é o pobre de espírito, não é o pobre de recursos financeiros. Isso é só uma condição. Mas as pessoas, na minha concepção, e essa é minha concepção, não estou falando aqui pela Bíblia, estou falando na minha concepção, a pobreza pior é a da alma.
é a de espírito. Porque de recursos, meu irmão, você pode ir atrás e alcança. Conheço muita gente que alcança. Mas a de espírito é a pior de todas. Eu digo que é o espírito de miséria. A pessoa tem e não enxerga que tem. A pessoa é e não enxerga que é. A pessoa é abastada e não enxerga que é. Não consegue discernir o que Deus é para ela ou para ele. Esse eu acho que realmente precisa de ajuda. Mas a Bíblia nos diz que ela não tinha nada para se alimentar. E é nessa situação que chega um homem poderoso, um homem cheio de poder dos céus, um homem com intimidade com Deus, para pedir alimento. Uma viúva que estava prestes a morrer, porque só tinha um pinguinho de alimento em casa para comer com seu filho. Olha como Deus faz, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Aí eu fico perguntando, quando eu estava preparando essa mensagem, esse homem poderoso, que mandou parar a chuva, que lá na frente mandou descer fogo do céu, esse homem não tinha poder para dizer, Senhor, prospera aqui um alimento para mim? Esse homem precisava ficar se alimentando com corvo, um animal impuro para eles? Mas ele não murmurou, não questionou, ele obedeceu. Apesar de toda autoridade, todo poder, apesar de ser sensível à voz do Senhor, vai para lá, Elias, fala isso, Elias, confronta assim, Elias, vá lá falar com o rei, fale com a rainha. Não era qualquer profeta, irmãos. Vai estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento. Um embate como esse, você não encontra dessa forma no mundo espiritual. Um poder e uma autoridade quando esse homem, lá na frente, quando ele sai da casa da viúva, que ele vai embater os profetas de Jezabel, ele manda colocar água em volta do altar. A água, naquela época, era algo bem precioso. Não se tinha água. Coloca água em volta do altar, porque para Deus, tudo é possível. O que era água para Deus? Nada, era para aquele povo idólatra, mas para Deus era nada. Nós temos que observar os detalhes de cada situação. E eu coloquei aqui, Elias tão poderoso, dependente de uma viúva humilde. Em uma situação de sua vida, nós podemos depender de quem a gente menos imagina. E aí você vê coisas, para nós nessa fase, nessa passagem, entender a nossa humanidade. Deus pode usar uma pessoa que não tem Deus para te abençoar. Deus pode usar um estranho dentro de um ônibus para te dar uma palavra de cura. Deus pode usar, irmãos, uma mensagem no fundo de um caminhão que vai trazer libertação à sua mente. Deus pode usar uma pessoa estranha, não cristã, que pode te trazer uma palavra de conforto aquele dia. Eu sempre falo, às vezes você prega tanto no seu trabalho, fala com a sua vida, fala com palavras, fala com atitudes, mas tem dias que você chega no seu trabalho mal abatido, e aquele que você edifica um dia fala assim, por que você está assim? Você não confia no seu Deus? Você fala tanto do seu Deus para mim, o seu Deus é tão poderoso. A pessoa começa a falar para você o que você ministra para ela, e aquela palavra te traz paz naquele dia. Só que a gente só quer receber de quem a gente quer receber. A gente só quer ajuda de quem a gente acha que tem que receber ajuda. E Deus não trabalha na nossa conta, na nossa visão de liderança, nem na nossa forma de pensar. Deus trabalha e usa quem Ele quer. Fala, Ele usa quem Ele quer. E aí você vê a humanidade do profeta, tão poderoso, dependente de uma viúva que nada tinha. Outra coisa eu coloquei, nada é perfeito até chegar ao final. Nós somos muito ansiosos, irmãos. Nada antes de chegar ao final é perfeito. O caminho do deserto é tortuoso, porque você não sabe onde vai dar, você não sabe como vai acabar, você não sabe os dias e as horas que você vai passar naquela situação. E nós queremos saber as respostas. É fácil hoje a gente ler a Bíblia e ter um entendimento do início, do meio e do fim. A gente sabe o fim da história de Jezabel, do rei Acabe, do profeta Elias, mas quando isso estava acontecendo, o profeta não sabia, Jezabel não sabia, a viúva não sabia.
A viúva não tinha entendimento que se ela fizesse aquela comida para ele, não seria a última. Porque uma coisa é você receber a palavra, duas coisas é você crer nela, e três coisas é você agir conforme ela manda. São situações diferentes, irmãos. E a coisa só acontece, o milagre só chega quando você recebe, você crê e você age conforme aquela palavra. Quantas palavras você já deve ter recebido até hoje, conforme a viúva recebeu, mas você não executou, você duvidou, você ficou com receios. Mas eu vou arriscar tudo. Ela arriscou tudo que tinha. Meu irmão, quem é mãe sabe. O último alimento, o último bife, o último Danone da geladeira, você dá a teu filho. Você não quer dar para um estranho. Um estranho que chegou na tua casa, de uma terra estranha, que pede o alimento que era para o seu filho. Mas ela obedeceu. E aí você vê a humanidade de Elias, de buscar uma mulher tão humilde para alimentá-lo. E aí nesse momento a gente entende que nós não podemos entender o todo, como o nosso Deus entende. E quando você não entende o todo, você precisa confiar nesse Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui nessa parte é: você só vai entender o que Deus permitir. Nem tudo você vai entender tudo, e não vai entender por esse tempo. Tem coisas na sua vida que vai acontecer hoje, você vai entender daqui 10 anos. Pastora, daqui 5 anos, como daqui 5 horas. Mas entenda, se for de Deus, você vai entender. Se não for de Deus, você vai viver. Algumas pessoas perguntam assim para mim: como é que Deus fala com você? Eu não consigo te explicar. Mas foi a experiência minha pessoal com Deus, de oração, de busca, de jejum, de estar sozinha com Deus, que eu sinto quando é Deus. E eu não tenho palavras para dizer, é Deus e sou eu. Eu sei quando é Deus e quando não é, quando sou eu. E isso foi o tempo e a experiência com o Senhor que me disse. Mas eu não sei te explicar como eu sinto, como eu vejo, como é que Deus fala. Mas eu sei que Deus fala. Então tem coisas, irmãos, que não tem como explicar. Tem só como viver. Tem só como sentir. Tem só como confiar. Tem coisas que você entrega para a pessoa e a pessoa não acredita em você. E aí você confia. E depois de um tempo aquilo acontece, aquela pessoa vem para você com a gratidão enorme por você, pelo seu ministério, e você sabe que não é seu, que não foi você. E cada dia mais você confia mais em Deus. Então nós não vamos saber de tudo, nós não vamos entender tudo, mas nós vamos ver a providência. Tente viver a providência divina. E você só consegue viver isso no deserto. Porque quando tudo está bom, irmãos, oramos poucos, buscamos pouco. Mas quando nós estamos num deserto escaldante, o sol batendo, a fome, a necessidade, a solidão, a guerra, aí você sabe que foi Deus. Então eu queria que você entendesse que Deus usa quem Ele quer. E Ele usou uma mulher simples para abençoar um homem poderoso. E esse homem poderoso recebeu dessa mulher simples. Quem você é hoje? A viúva ou o profeta? Não importa quem seja, os dois dependiam de Deus. Para ela era um Deus desconhecido, mas era um Deus que ela temia. E para o profeta era o seu Deus, o Deus que o guardaria contra tudo e todos que se levantasse contra ele. Segunda coisa que eu anotei aqui para a gente: Deus age da forma que não imaginamos. Fala para o seu irmão: Deus usa quem não imaginamos, agora Deus age da forma que não imaginamos. Nós primeiro falamos, nós não lemos, mas falamos que Deus alimentou o profeta Elias através de corvos. Depois nós falamos que o profeta, quando chegou na casa da viúva, ele pediu que ela buscasse água para ele e depois preparasse um bolo para ele e também para ela e seu filho. E você não vê em momento nenhum essa viúva questionar.
Vamos ler essa parte? Versículo 12 do capítulo de 1 Reis, você que está nos ouvindo, 1 Reis, capítulo 17, nós estamos falando sobre a viúva abençoada, que é a viúva de Sarepta. Nós vamos no versículo 12, diz assim: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, porque a palavra do Senhor proferida por Elias aconteceu. Irmãos, debaixo de obediência você atrai a bênção. Nós vemos aqui algo poderoso. Nós vemos uma prosperidade na casa de uma pessoa humilde. Por isso que eu disse que prosperidade não é o que você tem no banco. Ali também é um dos bens. Mas não é só isso. Prosperidade é muito mais que recurso financeiro. Inclusive tem gente que é próspero e não tem recurso financeiro. Talvez você entenda isso mais para frente. Mas olha só, num país onde havia miséria e fome, na casa dela não houve. Ela estava preparada para morrer, porque era o último alimento com seu filho. Mas depois dessa palavra proferida pelo profeta, onde diz: o Deus de Israel manda dizer que aqui não vai faltar nem o trigo nem o azeite. Quando nós recebemos a palavra de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, isso acontece conosco. Ah, pastora, mas o país está um caos, essa enfermidade está destruindo a economia, e eu não estou aqui para questionar nada disso, e isso é fato. Mas quando Deus está dentro da sua casa, através da palavra de Deus, através dos profetas de Deus, através da sua obediência, não vai faltar prosperidade. Não vai faltar. Glória a Deus. Não vai faltar o pão de cada dia. Não vai faltar, irmãos. E é isso, nós temos que trazer para todas as áreas da nossa vida. Famílias que estão sendo dissolvidas, destruídas, a sua vai ser guardada. E se tiver algum problema, Deus vai estar contigo. Situações de enfermidades, eu disse, irmãos, esse final de ano nós temos muito que agradecer a Deus. Só de você estar vivo já é gratidão. Porque foi um ano que muitas vidas foram ceifadas. Foi um ano de muita dificuldade. Foi um ano de muitas coisas difíceis. Mas também foi um ano que Deus te guardou. Porque se você está me ouvindo nesse canal, e se você está aqui me ouvindo, é porque Deus te guardou. E isso é motivo de bênção. Mas a gente só olha para o que não aconteceu, para o que não prosperou, para o fruto que não nasceu, para aquilo que não alcançamos. Quem somos nós para questionar o tempo de Deus, igreja? O profeta estava em meio a uma batalha. Vai para lá, Elias, vai para lá, Elias, vai para cá, Elias. E o próprio Elias entrou em conflito lá na frente. Foi para a caverna, ficou mal-humorado. Alguns falam que ele ficou em depressão. Quem sou eu para questionar o que ele ficou? Ele ficou ruim, irmão. Ele precisou de ajuda. Porque Elias era humano, apesar de poderoso sobre a terra.
Você tem que entender a sua humanidade. Mas mesmo com tudo isso, você estando na obediência, você vai atrair a bênção e a sua casa, a sua vida, seu ministério, apesar das circunstâncias lá fora, vai ser diferente. Vai ser diferente. Irmãos, nós não acreditamos mais nos nossos profetas. Você chega na igreja, o Senhor te traz uma palavra abençoada e você sai daqui questionando a vida do pastor. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer. Deus não usa homens por causa deles, Ele usa o homem por causa do povo dele. Entenda isso. Ah, mas tem pastores bons. Eu não vim falar de pastor não, em nome de Jesus. Eu sei, tem pastor que estuda, que se dedica, que tem vida no altar. Eu busco isso para mim, mas entenda, Deus me usa por sua causa. Deus usa o pastor por causa das ovelhas. E Ele diz, vai lá e apacenta as minhas ovelhas, Miriam. Com dor, sem dor, com o que eu tiver, vai apacentar as minhas ovelhas. É meu rebanho, eu te dei, cuida. Essa é a missão do pastor. Não importa como está a casa do pastor, a vida do pastor, o Senhor, quando o pastor sobe no altar, Ele usa ele por causa da igreja. Agora, se o cara estuda, se dedica, tem a vida no altar, glória a Deus, meu irmão, é bom para ele. É bom para mim se eu me cuido. Mas entenda, Deus não deixa a desejar nada ao povo dele. E a Bíblia diz o que dos pastores? Dos meus eu cuido. Então você tem que vir a receber. Ah, Pai, obrigado por essa palavra, porque o Senhor me ama. E honre seus líderes, mas ame a Deus, porque é Ele quem te cuida, é Ele quem te supre, é Ele quem te livra, é Ele que faz na sua casa, como na casa da viúva, todo mundo desempregado e você empregado, todo mundo passando necessidade e você não está, todo mundo tendo dificuldade e você passando ileso. E mesmo quando você fica doente ou passa dificuldade, o Senhor está contigo. Porque nós não somos melhores do que ninguém, mas há uma promessa para o povo de Deus e Ele cumpre. Se está difícil, eu estarei com você. Sozinho você não está nessa batalha. Há uma promessa para mim e para você. Há uma promessa para o que renuncia. Há uma promessa para que o busque. Há uma promessa para aqueles que crê. Há uma promessa para os dizimistas. Há uma promessa para quem recua das trevas. Há uma promessa para quem não mente, para quem não adultera, para quem não faz coisas erradas. E Deus cumpre todas elas. Porque Deus, aí sim, é amor e justiça. Ele enxerga as suas dificuldades e com amor Ele nos trata, sem fazer acepção de pessoas. E essa mulher alcançou a bênção dentro da sua casa, numa terra que adoravam-se outros deuses, sendo gentil, um povo que não era cristão, um povo que não era judeu. Dentro de sua casa, um homem, irmão, que estranho, uma mulher naquela época recebeu um homem em sua casa, viúva, só com seu filho, e em tudo ela obedeceu, e em tudo ela prosperou. Debaixo da obediência, nós recebemos a palavra de provisão. Terceiro e último item. Quero que você fale para o seu irmão. E vai repetindo. Deus usa quem não imaginamos. Deus age da forma que não imaginamos. E Deus providencia o milagre que não imaginamos. Bata palmas ao Senhor Jesus. Eu quero que você leia comigo no 2 Reis, capítulo 17, versículo 17. 2 Reis, 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículo 17, diz assim: Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar.
E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem eu estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, o entregou à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Eu te pergunto, igreja, qual o milagre que Deus tem que fazer para você confiar nele? O que é que está morto na sua vida que hoje o Senhor precisa ressuscitar? Porque essa mulher só acreditou, só bateu o martelo quando ela viu o profeta Elias ressuscitando o seu filho. O que é que está morto na sua vida que Deus precisa tocar, ressuscitar, restaurar ou até mudar ou tirar para você entender que Ele não é só Deus de Israel, Ele é o seu Deus? Porque tem muita gente como essa viúva, andando com os profetas, vendo a provisão divina, mas tem alguma coisa que não deu certo, e aí você só crê se aquilo acontecer. O que Deus precisa fazer para você entender que Ele é Deus sobre você? O que é que não aconteceu que tem que acontecer para você entender que Deus é poder? Essa pergunta que eu quero que você leve para sua casa. E eu quero te dizer que independente do que aconteça ou não, o Senhor te trouxe aqui para dizer: eu sou o seu Deus. Só que eu só vou agir no meu tempo, através de quem eu quero. E você não vai entender nada, porque você está aqui para viver comigo e confiar, não para dizer o que você quer e eu fazer. Nós precisamos, irmãos, ter uma maturidade de entender que nós não vamos entender todo o processo. Ou você quer me dizer que uma mãe que perde um filho entende? E de que muitos que enterraram seus parentes durante essa pandemia entendem? Entende. Não tem explicação. Só confia e pede: Deus, me socorre. Tem coisas que não tem explicação, igreja. Mas se você crer, você vai ter a prosperidade. Você pode viver, se Deus permitir, o milagre de Deus nessa área. Mas para você viver esse milagre, você precisa começar fazendo como ela fez. E o profeta também, ouvindo a Deus, sendo submissa à vontade dEle, obedecendo a sua palavra e confiando que no tempo de Deus o seu milagre vai acontecer. Você precisa confiar. Quem disse que é fácil? Não, não é fácil. Talvez o ano está acabando e aquilo que você pediu no Projeto de Vida 2020 ainda não aconteceu. Aí o Senhor preparou o culto, falou comigo quinta-feira, fez eu preparar essa mensagem para você chegar aqui e dizer assim: ó, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Você só precisa confiar. E essa mulher vivenciou algo poderoso na sua casa. E o Senhor te chama para você vivenciar hoje na sua vida a prosperidade divina, a providência divina e o milagre divino. Meu irmão, qual é aquilo que nós não podemos perder? A nossa salvação. Nada contra quem prega prosperidade, porque eu já preguei. Nada contra pregar sobre casamento, relacionamentos. Mas a verdade é que aqui nós enfrentaremos batalhas. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Você não pode viver um evangelho que não passa pela morte, não passa pelo sangue do Cordeiro e não passa pelas batalhas. Porque ele venceu uma parte, mas tem a parte que cabe a mim e a você. E se eu e você não fizer, não vamos vivenciar. E o permanecer é o mais difícil. É mais fácil recuar. É mais fácil terminar, é mais fácil divorciar, é mais fácil trair, é mais fácil abandonar, é mais fácil jogar culpa no outro, é mais fácil acusar. É difícil, é permanecer. Mas se você permanecer, nos últimos momentos de vida, foi que esse profeta chegou na vida dela, não foi? Senhor, eu já não tenho quase nada, eu só tenho aqui a última refeição. Ele não chegou na fartura. Ele chegou, como eu falo, no segundo tempo do jogo, faltando poucos minutos para perder a batalha. Será que Deus não vai chegar assim na nossa? Eu não sei, irmãos. Eu sei que Ele chega. Eu sei que Ele é Deus. Eu sei que nada o impede de agir. Eu sei que Ele tem um plano de vida, não de morte para mim nem para você. Eu sei que Ele tem um plano de vida. Eu sei que Ele é Deus. E Ele te chama aqui essa noite para te perguntar: e o que precisa acontecer para você entender que eu sou Deus? O que é que eu tenho que ressuscitar na sua vida? É um sonho? Você ainda fala em línguas? Você ainda tem compromisso em ser dizimista? Você ainda é fiel? Quando todo mundo está fazendo, você fala: não, eu não vou fazer porque eu sou cristão. Não, isso não convém a mim. Isso não é o que a palavra me ensina. Será que você está buscando? Eu não estou aqui, irmãos, para questionar ninguém. Eu só estou aqui para trazer você a pensar. O conselho sábio não é o que diz o que você tem que fazer. É o que coloca você para pensar. E você é inteligente para encontrar suas respostas. Porque existe um Deus que deixou o Espírito Santo para nos direcionar. Elias, vá para a beira do rio. Elias, vá para a casa da viúva. Elias, agora você vai enfrentar Jezabel. Elias, destrói todos os profetas. Elias, eles precisam entender que há um Deus sobre Israel. Faça um altar, Elias. Chama todo mundo. E eles vão ver que vai descer fogo do céu. Elias, esse mesmo Elias foi para uma caverna chorar. Irmãos, somos humanos. Mas você não pode desistir. Você tem que permanecer. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Feche os seus olhos. Abaixa a sua cabeça. E responde essa pergunta para você mesmo. O que precisa acontecer para que Deus seja seu Deus também? Não só Deus sobre Israel, porque Ele é Deus sobre as nações. O que é que você tem questionado Deus? O que você acha que precisa acontecer? Talvez você acha que precisa acontecer, mas o Senhor diz: não é o tempo, não é agora. Você não está pronto e você está aí brigando com Deus. Meu irmão, não brigue, obedeça. Obedeça, creia, confie. Eu faço compromisso